Você já parou para pensar que existem igrejas por aí que parecem cristãs, falam de Jesus, carregam Bíblias, mas na verdade estão conduzindo pessoas para longe da salvação? Hoje vou revelar 7 movimentos religiosos que se disfarçam de cristianismo, mas que na essência contradizem completamente o evangelho verdadeiro. Se você quer proteger sua fé e a de sua família, se quer ter certeza de que está no caminho certo, precisa assistir até o final. Vou desmascarar doutrinas perigosas que milhões seguem sem saber que estão sendo enganados. E o mais impressionante, algumas dessas igrejas podem estar no seu bairro, na sua rua, batendo na sua porta neste exato momento. 7 igrejas satânicas fingindo ser cristãs. Sim, você ouviu direito. Vivemos numa época onde a luz e as trevas não estão mais claramente separadas por oceanos ou fronteiras. O mal não aparece mais apenas no grotesco e óbvio, mas aprendeu a imitar a santidade, a se disfarçar com as vestes da retidão. E você, querido ouvinte, precisa estar vigilante, porque a batalha não está mais apenas ao nosso redor, está entre nós. As mentiras mais perigosas são aquelas misturadas com verdade. O inimigo nem sempre está fora da igreja. Às vezes, ele está pregando do púlpito. Deixe-me pegar você pela mão e guiá-lo através dessa névoa de confusão. Não estou aqui para julgar almas. Isso pertence somente a Deus. Mas estou aqui para expor mentiras, desmascarar enganos e ajudar você a ouvir o sussurro do Espírito Santo quando todos ao redor estão gritando confusão. Porque isto não é apenas sobre doutrina, é sobre a salvação da sua alma. Vamos começar então. Primeira igreja, as Testemunhas de Jeová. À primeira vista, as Testemunhas de Jeová parecem gentis, sinceras, até mesmo virtuosas. Seu comportamento é educado. Sua fala é ensaiada com cuidado. Carregam Bíblias nas mãos e falam apaixonadamente sobre o reino de Deus. Para o observador casual, parecem um grupo de cristãos devotos que simplesmente adotaram uma abordagem única de evangelismo. Mas não se deixe enganar pelas aparências, porque debaixo dessa superfície lisa existe uma doutrina tão distorcida, tão corrosiva, que arranca o evangelho de sua própria base. Eles vêm carregando o nome de Deus, Jeová, mas rejeitam a divindade completa de Jesus Cristo, a própria pedra angular da salvação cristã. Você acredita nisso? De acordo com seus ensinamentos, Jesus não é o Filho eterno de Deus, coigual e coeterno com o Pai, mas sim um ser criado, o arcanjo Miguel, elevado e empoderado. Mas no fim das contas, não é Deus. Essa única falsidade não apenas torce um detalhe teológico, ela destroça a identidade do Salvador. Pense comigo, se Jesus não é completamente Deus, então sua morte na cruz perde seu valor infinito. Seu sangue, ao invés de ser o sangue do Filho eterno, torna-se a oferta de uma mera criatura. E se isso for verdade, então a redenção da humanidade não é apenas incompleta, é impossível, porque nenhum ser criado pode carregar os pecados do mundo. Somente o Eterno, o Verbo feito carne, poderia carregar esse fardo. Você consegue perceber a gravidade disso, e os erros deles não param por aí. As Testemunhas de Jeová negam categoricamente a Santíssima Trindade, alegando ser uma invenção pagã. Foram tão longe que criaram sua própria versão das Escrituras, a tradução do Novo Mundo, na qual manipularam e alteraram versículos-chave para conformar com seus erros doutrinários. Pegue, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 1. Em toda a tradução ortodoxa, lê-se: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová, diz que o Verbo era um Deus, com D minúsculo, sutil, mas devastadoramente minando a natureza eterna de Cristo.
Pedaço por pedaço, eles desmontam o Evangelho, substituindo graça por obras, fé por medo e Jesus por um anjo. Isso não é cristianismo. É um evangelho falsificado, embrulhado, em linguagem bíblica, mas infundido com erro mortal. E lembre-se do que o apóstolo Paulo advertiu em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mesmo que nós, ou um anjo do céu, pregássemos um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Amigo, se alguém, não importa quão persuasivo, bem-educado ou gentil, nega a divindade de Cristo, não está apenas mal informado, está pregando uma mentira e conduzindo almas à ruína. Segunda igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Essa igreja se apresenta como cristã. Falam frequentemente de Jesus Cristo, oração, família e moralidade. São calorosos, acolhedores e incrivelmente organizados. Mas debaixo dessa superfície brilhante existe um sistema de crenças que substitui o Deus verdadeiro por um mito de divindade fabricada pelo homem. Você sabia disso? Seu fundador, Joseph Smith, declarou que todas as igrejas cristãs existentes eram falsas e alegou ter restaurado o verdadeiro evangelho através de revelação divina. Ele introduziu novas escrituras, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor, e as elevou ao lado e muitas vezes acima da Bíblia. Ao fazer isso, o fundamento da palavra de Deus foi fraturado, e uma nova teologia foi construída, uma que não tem nada a ver com a fé cristã histórica. De acordo com a doutrina Mórmon, e prepare-se para isso, Deus Pai foi uma vez um homem, vivendo em outro planeta, que progrediu até se tornar Deus. E se isso não fosse suficiente, eles ensinam que nós também, você e eu, podemos nos tornar deuses, governando nossos próprios mundos, populando-os com filhos espirituais, assim como Deus supostamente fez. Deixe essa verdade se assentar em sua alma. Isso não é apenas heresia, é idolatria cósmica. Um evangelho no qual Deus não é eterno, não é incriado, não é santo além da compreensão, mas simplesmente o próximo passo numa cadeia infinita de deuses, cada um nascido de outro. E quanto a Jesus? Segundo o mormonismo, ele não é de uma substância com o Pai, como o cristianismo sempre proclamou, mas sim o irmão espiritual literal de Lúcifer. Você consegue acreditar nisso? A salvação aos olhos deles não é o presente gratuito comprado pelo sangue de Cristo, mas um processo de ganhar divindade através de rituais no templo, convênios secretos e casamentos celestiais. Esse ensinamento não é apenas um desvio, é uma abominação, ecoando a primeira mentira já contada: vocês serão como Deus. Como Clive Staples Lewis uma vez escreveu, no momento em que você tem um eu, existe a possibilidade de se colocar em primeiro lugar, querendo ser o centro, querendo ser Deus. De fato, esse foi o pecado de Satanás. E esse foi o pecado que ele ensinou à raça humana. O Evangelho Mórmon não é boa nova. É um sistema construído sobre orgulho, engano e uma rejeição fundamental de quem Deus realmente é. Terceira igreja, o pentecostalismo unicista. Você entra no santuário e sente o fogo. A música é apaixonada, a pregação é ousada e as pessoas estão vivas com emoção. Você pode ser arrebatado pelo zelo de tudo isso. Mas o pentecostalismo unicista, embora fervoroso na adoração, mantém uma doutrina que é perigosamente equivocada. Eles rejeitam a Santíssima Trindade. Ao invés de abraçar a visão bíblica histórica de um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles ensinam que estas são meramente três papéis ou modos de uma única pessoa. Deus se revelando de maneiras diferentes em tempos diferentes. Isso não é apenas teologia ruim, é uma heresia antiga chamada modalismo, há muito condenada pela igreja primitiva. Por que isso importa? Você já se perguntou isso?
Porque se não há distinção eterna entre o Pai, Filho e Espírito, então o Evangelho se desfaz. A quem Jesus orou no Getsêmani? Quem falou do céu em seu batismo? Quem o ressuscitou dos mortos? Sem a Trindade, esses momentos se tornam teatrais, não realidades divinas. O próprio amor, o amor eterno compartilhado entre Pai, Filho e Espírito, é negado. Mas não termina aí. Os pentecostais unicistas frequentemente ensinam que a salvação só é válida se você for batizado na fórmula exata de em nome de Jesus, ao invés de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio Jesus comandou em Mateus 28:19. Isso coloca o poder da salvação não no sangue de Cristo, mas na formulação do ministro. Que tragédia, que distorção! Isso não é liberdade, não é o Evangelho. É um sistema de controle embrulhado em linguagem apaixonada, mas vazio do verdadeiro poder da graça. Não deixe ninguém te enganar apenas com entusiasmo. Zelo sem verdade é um fogo perigoso. Quarta igreja, a igreja da unificação. Entre todas as falsas igrejas se mascarando de cristãs, talvez nenhuma seja mais descarada que a Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon. Onde outros distorcem Cristo, esta ousa substituí-lo. Sun Myung Moon não apenas ofereceu ensinamentos sobre Cristo, ele se declarou ser a segunda vinda enviado para completar a missão que Jesus falhou em cumprir. Você consegue imaginar tamanha blasfêmia? De acordo com Moon, Jesus veio não para morrer, mas para casar. E quando foi crucificado, ele falhou em criar a família perfeita, deixando assim a redenção incompleta. Que blasfêmia é essa? A cruz não foi um erro divino, foi a estratégia divina, o próprio coração da história da salvação. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, não como um plano B, mas como o cumprimento da profecia, a satisfação da justiça e o derramamento do amor divino. Dizer que Jesus falhou é negar a suficiência de seu sacrifício, pisotear seu sangue e declarar sua ressurreição impotente. É um insulto satânico ao Redentor da humanidade. E ainda assim, milhões seguiram essa ilusão. Casamentos em massa, hierarquias rígidas e devoção cega ao princípio divino de Moon substituíram a simplicidade e o poder do Evangelho. Eles ensinam que a salvação vem através da família, através de casamentos perfeitos, através da obediência a Moon, não através da fé em Cristo. Querido amigo, isso não é cristianismo. É uma religião falsa, perigosa, sedutora e completamente falsificada. Troca a beleza da cruz pelos rituais rasos do homem. Substitui a verdade eterna pelo controle terreno. E ao fazer isso, conduz almas para longe do verdadeiro Salvador, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quinta igreja, a ciência cristã. O nome ciência cristã pode soar seguro, até mesmo nobre. Combina duas palavras que sozinhas carregam peso e virtude. Cristianismo, o caminho da redenção através de Cristo, e ciência, a busca pela verdade. Mas, na verdade, a ciência cristã não é nem cristã nem científica. É uma teologia de ilusão nascida não do Espírito Santo, mas do orgulho da especulação humana. Fundada por Mary Baker Eddy no século XIX, a ciência cristã ensina que a própria realidade é um engano. Que doença, dor, pecado e até mesmo a morte não são reais, mas ilusões da mente. Isso pode parecer uma curiosidade filosófica, mas contradiz diretamente o núcleo do Evangelho. Se o pecado não é real, pelo que Cristo morreu. Se o sofrimento é uma ilusão, porque ele foi açoitado. Se a morte é imaginária, do que ele ressuscitou. Você já parou para pensar nisso? De acordo com o livro de Eddy, Ciência e Saúde com Chave para as Escrituras, que é tratado com autoridade de escritura por seus seguidores, o mundo material é uma falsa construção e o homem é inerentemente divino,
intocado pela corrupção. Nessa visão, a cruz se torna desnecessária e o sofrimento físico de Cristo é reduzido a uma demonstração mental. Mas sabemos, através da palavra e pelo testemunho do Espírito Santo, que Jesus sofreu em seu corpo, que ele carregou feridas reais, que seu sangue foi derramado e que ele ressuscitou fisicamente. Negar a realidade do mundo material é negar a encarnação, a verdade de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ciência cristã, em seu orgulho sutil, eleva a mente humana acima da necessidade de graça. Diz a você que a cura é encontrada, não no sangue de Jesus, mas numa mudança de pensamento. Uma mensagem perigosa para qualquer um quebrado, ferido ou perdido. Ao invés de conduzir almas ao Salvador, as tranca dentro de seu próprio intelecto, oferecendo nenhum redentor, apenas autorrealização. Isso não é o Evangelho. É uma prisão espiritual, onde a dor é negada, não curada, onde o pecado é ignorado, não perdoado, onde Cristo é admirado, mas não adorado como Senhor. Sexta igreja, o adventismo do sétimo dia, a igreja adventista. Do sétimo dia, frequentemente, aparece como uma comunidade conservadora que crê na Bíblia, conhecida por seus ensinamentos de saúde, observância do sábado e foco no retorno de Cristo. E, de fato, existem almas sinceras dentro desse movimento, que amam Jesus. Mas no núcleo da denominação existe uma doutrina que levou muitos não à paz, mas à inquietação espiritual. Uma sombra de medo que paira sobre seu entendimento de salvação. Sua profetisa Ellen G. White é considerada por muitos adventistas como divinamente inspirada, e seus escritos são frequentemente tratados como iguais ou mais práticos que a própria Escritura. Essa elevação permitiu que seus ensinamentos moldassem toda a teologia do movimento, incluindo uma de suas doutrinas mais controversas e perigosas, o juízo investigativo. De acordo com essa doutrina, Cristo não terminou sua obra na cruz. Ao invés disso, em 1844, ele entrou numa nova fase de ministério no céu, onde começou um processo de examinar as vidas dos crentes, decidindo quem é verdadeiramente salvo baseado em sua obediência. Esse ensinamento implica que sua salvação, embora comprada no Calvário, ainda não está segura e que seu destino eterno ainda está sob investigação. Você consegue sentir o peso disso? A cruz se torna um ponto de interrogação. A certeza se torna ansiedade. A salvação se torna um teste. E o crente se torna um réu. Nunca certo se passou. Mas Jesus não disse que começou. Ele disse, está consumado. Ensinar o contrário é colocar um véu sobre a face da graça. Obscurecer a cruz com sombras de incerteza. Esse sistema sutilmente substitui Cristo por Ellen White, o Evangelho por códigos dietéticos e certeza por dúvida. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas muitos presos nessa doutrina vivem em medo silencioso, se perguntando se são bons o suficiente ao invés de confiar completamente na justiça de Cristo. Amigo, cuidado com qualquer evangelho que ensina você a ganhar o que Cristo já deu. O sétimo dia é uma bela sombra de descanso, mas Cristo é o verdadeiro sábado e nele descansamos completamente. Agora, chegamos ao movimento final desta lista, um menos conhecido que os outros, mas não menos perigoso. A igreja local, construída nos ensinamentos de Witness Lee e Watchman Nee, pode não usar a face da blasfêmia à primeira vista. Fala frequentemente de Cristo, de unidade, de Escritura. Parece ortodoxa, soa devota, mas seu maior perigo não está no que ensina, mas no que alega sobre si mesma.
Esse movimento afirma que somente eles são a verdadeira e legítima expressão do corpo de Cristo na Terra. Todas as outras igrejas, batista, católica, metodista, pentecostal, são divididas, caídas ou mortas. Somente eles, com sua estrutura, terminologia e liderança, são a verdadeira igreja. Isso não é humildade, não é santidade, é orgulho espiritual embrulhado na linguagem de unidade. E leva a algo muito pior que erro teológico. Leva ao isolamento espiritual, onde crentes são lentamente cortados do corpo mais amplo de Cristo e amarrados, ao invés, a uma única estrutura autoritária. É aqui que o fruto dessa doutrina começa a apodrecer. Membros são frequentemente ensinados que deixar a igreja local é como deixar o próprio Deus. Pensamento independente é desencorajado. Discordância é vista como rebelião e o mundo exterior é visto com suspeita e medo. O Evangelho nunca foi destinado a criar ilhas de exclusividade. A igreja é a noiva de Cristo, composta de todos que creem nele, de toda nação, tribo e língua. Dizer que somente nós somos a igreja não é apenas falso, é anticristo em espírito, porque substitui o senhorio de Cristo por guardiões humanos. Clive Staples Lewis escreveu: "O orgulho leva a todo outro vício, é o completo estado mental anti-Deus, e esse movimento vestido em linguagem espiritual promove esse mesmo orgulho. Se você ouvir uma igreja declarar, somente nós somos salvos, somente nós estamos certos, seja avisado. Essa não é a voz do bom pastor, é uma armadilha escada com escritura, entrelaçada com correntes. Agora, querido ouvinte, você ouviu os nomes, você viu as máscaras sendo arrancadas. Cada um desses movimentos, embora diferentes em aparência, compartilha um fio comum. Fingem ser cristãos, mas pregam um evangelho diferente. Podem usar o nome de Jesus, podem citar a Bíblia, podem até mesmo realizar sinais e maravilhas. Mas o verdadeiro teste é este: eles exaltam Jesus Cristo como completamente Deus e completamente homem. Pregam salvação através apenas do seu sangue, honram a Trindade, pregam o Evangelho ou alguma imitação feita pelo homem. Nesta era de confusão, você precisa estar vigilante, você precisa conhecer a palavra, você precisa testar os espíritos. E acima de tudo, você precisa se apegar à cruz, porque é lá e somente lá que a verdade e a salvação se encontram. Deixe outros oferecerem a você segredos, revelações ou novas doutrinas. Deixe-os falar de visões angelicais ou messias modernos. Mas quanto a você, apegue-se ao que foi transmitido pelos apóstolos através do sangue dos mártires e selado pelo Espírito Santo. Essas 7 igrejas não são apenas erro, são perigosas. Evite-as, fuja delas. E agora eu pergunto a você, já encontrou alguma dessas igrejas batendo na sua porta? Já foi convidado para conhecer algum desses movimentos? Como você tem protegido sua família dessas doutrinas enganosas? É fundamental que você entenda essas diferenças, porque sua salvação eterna depende disso. Não é questão de ser intolerante, é questão de conhecer a verdade que liberta. Quantas pessoas você conhece que podem estar sendo enganadas neste momento por uma dessas falsas doutrinas? Olha, se você chegou até aqui neste vídeo, é porque Deus está falando ao seu coração sobre a importância de conhecer a verdade. Comente aí embaixo qual dessas igrejas você já teve contato ou se conhece alguém que segue uma delas. Escreva amém se você crê que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E se este conteúdo abriu seus olhos para verdades que você não conhecia, deixe seu like agora, porque isso ajuda mais pessoas a terem acesso a essa mensagem tão importante. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e te protegem dos enganos deste mundo.
E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde vou revelar mais verdades que todo cristão precisa conhecer para não ser enganado. Que Deus abençoe você e sua família e os guarde de todo engano. Fiquem com Deus.